Pronto. Pronto, ok. Um, dois, três, gravando. Então, boa noite, pessoal, mais uma vez. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Como o Pedro já falou aí no início, né? E também pela manhã, a gente já parabenizou vocês. Mais uma vez, parabéns pelo Dia do Estudante. Continuem no caminho que vocês estão, né? Na educação. A educação é o caminho, é a porta para tudo que vocês imaginarem, né? Desde a saúde, segurança, os pilares, né? Os principais pilares de uma sociedade, né? São baseados na educação, né? Então, parabéns mais uma vez e vamos lá, né? Para mais uma aulinha de química. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de soluções, um conteúdo muito importante, né? Assim como os outros, mas esse daqui digamos assim, é o conteúdo queridinho, certo? Todo ano do Enem cai, pelo menos uma ou duas questões de soluções. E hoje, pela manhã, alguns alunos me procuraram, né, relatando que estão com dificuldades de entender sobre solubilidade, curvas de solubilidade, né, que aí entra a interpretação de gráficos, de tabelas. Então, hoje eu vou tirar esses minutos iniciais, né, para a gente revisar essa parte, né, trouxe até aqui alguns experimentozinhos bem básicos, bem simples, mas que podem estar ajudando a vocês a entender um pouquinho melhor, né, essa parte do conteúdo. E qualquer dúvida, podem abrir o microfone, podem deixar aí no chat, certo? Fiquem à vontade, a aula é nossa, certo? A aula não é só da professora Belkis, é de todos nós. Então, vamos lá, né? A gente viu na aula passada que solução é uma mistura homogênea, né, de duas ou mais substâncias. Então, para mim ter uma solução, eu preciso ter, no mínimo, duas substâncias, certo? Uma dessas substâncias vai ser o soluto, que é aquele que está em menor quantidade, e aquele que está em maior quantidade, né, aquela substância em maior quantidade, vai ser o nosso solvente. E aí, quando você junta soluto com solvente, você vai ter uma solução. Por exemplo, aqui eu tenho uma água nesse copinho. Vocês acham que aqui eu só tenho água, eu tenho uma solução? Não, por quê? Eu só tenho uma substância. Agora, se eu colocar um pouquinho de sal aqui dentro, certo? Deixa eu parar aqui de projetar. Se vocês puderem fixar eu aí na tela para vocês visualizarem melhor, talvez fique melhor para vocês. Ó, aqui eu só tenho água. Aqui eu tenho, né, um pouquinho de sal, vou colocar aqui dentro, certo? Coloquei um pouquinho de sal, vou homogeneizar, ou seja, misturar, para que fique de fato uma solução, né? Porque para ser uma solução tem que ter apenas uma única fase, e a câmera aqui, o efeito aqui não está ajudando, né? Está cortando. Pronto, coloquei pouco sal, certo? E agora sim, eu tenho uma solução. O soluto é o sal aqui de cozinha, certo? O cloreto de sódio. E o solvente, a água. E aí, com relação à solubilidade, né, a gente viu que. Deixa eu projetar aqui novamente. Então, creio que dessa parte de soluções ninguém tem dúvidas, né, com relação ao soluto, solvente, o que é uma solução. Pelo menos ninguém me procurou, né, para relatar alguma dúvida sobre. A questão mais foi sobre solubilidade. A gente viu que as soluções existem nos três estados físicos principais, né, sólido, líquido e gasoso. E aí a gente começou a ver a gente finalizou a aula passada vendo sobre solubilidade. E aí a gente viu que solubilidade é a propriedade que qualquer substância ela possui de poder se dissolver na outra. Ou seja, você vai estudar ali, por exemplo, aqui o sal e a água. Você vai estudar a solubilidade do sal na água. Você vai estudar a solubilidade de um soluto dentro de um determinado solvente, que nesse caso é a água. E aí a gente viu que essa solubilidade ela está ligada diretamente com a polaridade das substâncias, né, das moléculas. Então, uma substância polar, ela tende a se dissolver num solvente polar. E aí a gente viu que semelhante dissolve semelhante, ou seja, uma polar só vai se dissolver, né, a tendência dele se dissolver completamente é em um solvente apolar. A gente viu o exemplo aí bem clássico do óleo e da água.
né? A água, ela é polar e o óleo apolar. Por isso que eles não se misturam. Ou seja, a solubilidade aí é praticamente nula, certo? Não há solubilidade, no caso aí do óleo com a água. E eu falei para vocês também, né, que a água é o solvente universal. Ou seja, ela é usada basicamente em todas as soluções, né? Não quer dizer que existe, em todas as soluções que existem, contém água. Mas basicamente, né, a maioria das soluções contém água, certo? Por isso que ela é considerada solvente universal. Isso porque ela consegue. Tem alguém com o microfone ligado, gente? Eu dizer que estou assistindo e não está escutando. Atenção, Diana, por favor, desliga o microfone, Diana. Pronto. Pronto, valeu, obrigado. E aí a água ela é considerada solvente universal porque ela tem algumas características químicas e também físicas que faz com que ela tenha uma interação, né, uma afinidade muito grande por grande parte das outras substâncias. E aí a gente viu o coeficiente de solubilidade, né, que é um termo muito importante, né, bastante utilizado, que aí a gente abrevia com CS, certo? O que seria esse CS? É um valor, certo? É você quantificar a solubilidade de um determinado soluto em um solvente. Ou seja, você quer saber quanto de sal eu consigo dissolver na água a uma determinada temperatura e pressão. Então, esse valor que você vai conseguir aí é o coeficiente de solubilidade. Por exemplo, digamos que eu tenho aqui, sei lá, 60 ml de água nesse copo aqui. Então, vamos supor que a temperatura aqui esteja 26 graus, né? Vamos supor. Sabemos que aqui em Apodi, né, bem maior. Mas vamos supor que está 26 graus. E aí eu vou colocando sal aqui, vou medindo, né, pesando a quantidade, e aí vou colocando. Digamos que eu consegui dissolver 10 gramas, coloquei mais 5, consegui dissolver. Fui colocando mais um pouquinho, digamos que chegou em 20 gramas, eu não consegui mais dissolver nessa quantidade de água. Então, quer dizer que eu já ultrapassei o coeficiente de solubilidade, porque existe um limite, certo? Você vai trabalhar com um limite, o volume do soluto, geralmente estuda-se a água, certo? Geralmente, para esses estudos, utiliza-se a água como soluto, ou como solvente, desculpa. Então, você vai trabalhar aí com o volume do solvente e você vai trabalhar envolvendo também a temperatura, certo? São esses fatores, no caso a temperatura e pressão, que interferem diretamente no coeficiente de solubilidade, como a gente viu, certo? Se você, por exemplo, colocar a água para ferver, você vai conseguir dissolver mais facilmente algumas substâncias nela, porque aumentando a temperatura, aumenta a solubilidade, ou seja, o coeficiente de solubilidade vai acabar se tornando, né, bem mais fácil de você fazer esse experimento, digamos assim. Claro, também depende da substância, como a gente viu na aula passada, né? Tem um gráfico aqui que mostra que algumas substâncias têm um comportamento contrário. Conforme você aumenta a temperatura, a solubilidade dela diminui, ou seja, eu não consigo dissolver facilmente essa substância, esse soluto, por exemplo, na água. Deixa eu voltar aqui. Então, para resumir, de forma bem simples, coeficiente de solubilidade é um valor, certo? Que vai ser dado numa questão, seja num enunciado, seja num gráfico, seja numa tabela, mas lá vai ter esse valor, você vai conseguir localizar ele, certo? Claro que para isso você vai precisar ter o conhecimento, por exemplo, interpretar um gráfico, saber ler uma tabela. Então, são esses conhecimentos que vão lhe ajudar numa questão, por exemplo, como essa de solubilidade, certo? E aí, por exemplo, o que é que esse valor está me dizendo aqui, do cloreto de sódio? Que eu consigo dissolver 357 gramas em 1 litro de água, certo? Esse é o valor máximo que eu consigo dissolver de sal em 1 litro de água. Claro, nessa temperatura aqui, ó.
certo? A 0 graus Celsius. Professora, se eu trabalhar aí, sei lá, com 50 graus Celsius, esse valor vai mudar? Vai. Porque a temperatura é um dos fatores, certo? Que vai interferir diretamente nesse valor. Ela quem vai dar, ela é um dos parâmetros, certo? Como a gente vê lá no gráfico. Nós temos um gráfico que é a quantidade de soluto que a gente consegue dissolver, ou seja, em gramas, certo? Em determinada quantidade de solvente, pela temperatura. Então, ela interfere diretamente. Se você variar a temperatura, esses valores aqui vão variar com certeza, certo? Alguma dúvida com relação a esses termos, a esses valores aqui que eu falei, pessoal, agora? Ainda não chegamos no gráfico, certo? Eu vou revisar ele também. Alguém gostaria de se pronunciar? Até agora tudo bem, Bel, para mim. Show. Qualquer dúvida, abram o microfone ou coloco no chat, certo? Abrindo o microfone, eu posso responder mais rapidamente, porque no chat eu volto, às vezes quando eu estou na explicação, eu volto lá e volto para a explicação, aí pode ser que tenha uma demorazinha, certo? Então, esses valores aqui representam o coeficiente de solubilidade, ou seja, a quantidade máxima que eu consigo dissolver em 1 litro, nesse caso aqui o solvente é água, então em 1 litro de água, nessa temperatura, certo? E aí a gente viu que as soluções elas podem ser classificadas como insaturadas, saturadas e supersaturadas. E essa classificação está relacionada diretamente com o coeficiente de solubilidade. Lembrando, uma solução insaturada. Pegue esse in aí e subentenda como se fosse insuficiente, certo? É uma quantidade menor, uma quantidade bem a menos do soluto que você poderia colocar ali em uma determinada solução. Por exemplo, o cloreto de sódio aqui, o coeficiente de solubilidade é 357. Para você ter uma solução insaturada, basta você colocar um valor menor do que esse, certo? Porque as insaturadas, os valores de soluto colocado naquela solução é menor do que o coeficiente de solubilidade. Então, se você tem um limite de 357 para colocar, mas você colocou, sei lá, 200, então quer dizer que você colocou uma quantidade insuficiente, né? Por isso, é uma solução insaturada, certo? Ela não atingiu o seu ponto de saturação. Já uma solução saturada é porque ela atingiu perfeitamente, ou próximo, bem próximo, o seu coeficiente de solubilidade. Ou seja, você colocou aquela quantidade que é equivalente ao coeficiente de solubilidade. No caso aí, novamente, do exemplo do cloreto de sódio, que é 357. Então, você colocou 357 gramas dentro de 1 litro de água naquela temperatura, você atingiu aí o coeficiente de solubilidade. Por isso, é uma solução saturada, certo? Porque ela conseguiu atingir ali o ponto de saturação. Já as supersaturadas, esse prefixo aqui, ó, super, quer dizer mais, tem uma quantidade a mais, ultrapassou o valor do coeficiente de solubilidade, certo? E esses valores a mais, essa massa a mais que foi colocada de soluto, ela vai ser, dependendo da perturbação que a solução possa sofrer, por exemplo, triscar com o dedo, ou mexer ela, ou variar a temperatura, essa quantidade a mais que você colocou do coeficiente de solubilidade, esse valor de massa, ela pode ir para o fundo do recipiente, e aí forma o que chamamos de precipitado, certo? Ou corpo de fundo. A gente viu também na aula passada sobre curvas de solubilidade. É exatamente tudo isso que eu falei agora, só que colocado em um gráfico, certo? E aqui nós temos essa tabela, que é exatamente os dados fornecidos aqui, ó, nesse gráfico. Eu vou tentar montar agora um gráfico aqui, claro que não vai ser exatamente como esse, mas a gente vai tentar montar aqui para vocês entenderem desde o início, certo? Como é que se monta, como é que se dá um gráfico desse daqui. Claro que uma questão como o Enem não vai vir para você montar um gráfico, certo? Com certeza vai vir lá o gráfico pronto para você interpretar esse gráfico.
Mas como eu vi que algumas pessoas tiveram dificuldades, né, me procuraram hoje, e aí eu vou tentar montar o gráfico, certo? Um gráfico bem simples, para tentar ver, né, se vocês conseguem compreender de uma forma, né, mais simples, uma forma mais eficaz. Então, vamos aqui, ó. Todo o gráfico do coeficiente de solubilidade, ele vai ter aqui nesse eixo, ó, vou chamar aqui de Y, certo? Nesse eixo Y, vai ter aqui os valores em massa do soluto que é colocado para certa quantidade do solvente. Nesse caso aqui desse gráfico, para 100 gramas de água, certo? Então, vamos aqui ver agora o outro eixo. Vamos chamar esse eixo aqui de X, certo? Esse aqui de baixo. Esse eixo X é o da temperatura, certo? Então, para cada temperatura, você vai ter um valor de massa de soluto que é colocado naquela quantidade de solvente, como a gente viu na semana passada, certo? Então, esse é o básico inicial do gráfico. Segue o mesmo raciocínio para esse outro. Aqui é os valores em massa e aqui temperatura, certo? Vamos montar aqui um. Eu desenho muito bem, certo, pessoal? Não fiquem com inveja, um dia vocês chegam lá nesse meu patamar aqui de desenho. Então, aqui você vai ter, certo, o coeficiente de solubilidade, no caso aqui, gramas do soluto por certa quantidade do solvente. Vamos utilizar aqui um padrão. Geralmente, os gráficos vêm com um padrão de 100 gramas de água, certo? Mas isso não é um valor fixo, pode variar. Vai depender do estudo, Professora, né, de cada caso. olha o chat, o bate-papo. Certo. A pergunta de Raimundo. Bel, é justamente essa variação na temperatura que eu não entendo. No caso, a variação de temperatura. Vai chegar lá, certo, Raimundo? Vamos entender o básico aqui do gráfico. Então, aqui nesse eixo vai ter os valores, certo? De gramas do soluto. Vou colocar aqui para 100 gramas de água, certo? H2O. E aqui a temperatura. Vamos trabalhar a temperatura em graus Celsius, certo? Vamos supor aqui 10, 20, 30. Essas três temperaturas, certo? Está aumentando. Você está lá aquecendo, você está no laboratório, tem lá todos os equipamentos, então você colocou 100 gramas de água num copo, num becker, no caso, né, no laboratório. Você colocou aqui 100 gramas de água. Tenho aqui, vamos supor aqui, ó, esse meu copinho aqui. Vamos imaginar que ele tenha 100 gramas de água, certo? E aí eu coloquei ele a uma temperatura de 10 graus. Eu fui colocando quantidade de sal para ver até que ponto, né, até qual quantidade que essa minha quantidade de solvente, ou seja, 100 gramas de água, conseguiria dissolver. Então, digamos que eu coloquei, fui colocando, cheguei a um limite de 20 gramas. Coloquei 20 gramas de sal e aí eu não consegui mais dissolver. Então, quer dizer que o coeficiente de solubilidade em 10 graus Celsius é 20 gramas, certo? Fui fazendo a 20 graus. Vi que eu consegui dissolver mais, uma quantidade a mais de sal. Vamos supor que eu tenha conseguido dissolver 40 gramas. Aumentei mais ainda a temperatura. Isso daqui é a variação de temperatura, certo, Raimundo? Eu estou variando, ó. Estou aumentando ela, então ela está variando. E conforme eu vario essa temperatura, nesse caso aqui do sal, eu estou conseguindo dissolver mais sal, certo? Ou seja, o coeficiente de solubilidade está aumentando, ó, os valores estão aumentando. Digamos que eu coloquei a 30 graus, supondo que eu consegui dissolver 60. Então, vamos trabalhar com esses 3 pontos, certo? Então, aqui eu tenho, ó, um ponto de solubilidade, aqui eu tenho um outro e aqui eu tenho um outro. Então, essa é a minha variação de temperatura, certo? E aí você tem uma curva, ó.
A gente chama de curva de solubilidade. Claro que é para passar bem em cima das bolinhas, certo? Eu não estou muito... Pronto. Então, aqui é o nosso gráfico, certo? Uma curva de solubilidade para o cloreto de sódio. Claro que isso aqui é tudo valores hipotéticos, certo, gente? Eu estou só usando para servir de exemplo. Então, essa é a nossa curva de solubilidade. Então, para cada temperatura dessa, você tem um coeficiente de solubilidade, ou seja, um valor em gramas de sal, nesse caso aqui do sal, que você consegue dissolver em quanto de água? Em 100 gramas de água, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Deu para esclarecer mais ou menos, Raimundo, essa dúvida que você tinha sobre a variação? A variação de temperatura é porque ela vai mudando, certo? Vai aumentando. E conforme ela vai aumentando, a quantidade de soluto que eu consigo dissolver, claro, isso depende da substância, né? Eu vou já explicar novamente esse gráfico. Eu consigo ir dissolvendo mais quantidade de sal, nesse caso aqui. E aí vem aquela pergunta, né? Vamos localizar aqui no gráfico onde é que está, por exemplo, a parte de uma solução saturada, insaturada, supersaturada, que eu mostrei no gráfico anterior. Deixa eu ver se essa cor dá certo. Dá. Então, por exemplo, digamos que eu pergunte, pessoal, essa solução aqui, uma solução com essa quantidade, ó, se encontra aqui nesse ponto, vou chamar de A, certo? Ela vai ser saturada, insaturada ou supersaturada? Quem é que lembra? Vai ser saturada. Exatamente. Por quê? Porque ela é equivalente ao mesmo valor. Isso, Tá na média. Saturada porque ela atingiu o mesmo valor do coeficiente de solubilidade. Foi colocado 40 gramas em 20 graus Celsius, certo? Essa quantidade de água não varia, certo? É a mesma quantidade. Só vai variando o quê? A temperatura e o valor da massa do soluto. Então, a solução A, ó, que foi colocada 40 gramas em 20 graus, é saturada. Agora, se eu perguntar uma solução que esteja aqui, ó, o ponto esteja aqui. Professora, mas não está na curva, tem como saber? Tem. Vamos supor que aqui seja 25 graus, certo? Vamos supor. Claro que aqui não está de forma escalonada, não está bem retinho, tudo bem direitinho, mas vamos supor que aqui seja 25 graus Celsius. E aí você faz o tracejado, ó, pega uma régua para ficar bem retinho. Claro que no gráfico, numa prova, né, no Enem, vai vir toda a numeraçãozinha, tudo bem direitinho. Você vai fazendo, tracejando com seu lápis. Digamos que aqui seja 15, certo? 15 gramas. E aí eu pergunto, vou chamar de B, certo? Essa solução aqui, ela é saturada, insaturada ou supersaturada? Insaturada. Por quê? Tá certo. Porque a quantidade do solvente que é colocado para dissolver é menor. Isso, é do soluto, né? A quantidade do soluto que é colocado nessa mesma quantidade de solvente, ó, foi bem menor. Professora, eu não entendi. Ó, quanto é que deveria ser a quantidade em 25 graus Celsius? O ponto está aqui, então você tem que bater até a curva de solubilidade para saber qual seria exatamente o ponto aqui que poderia até ser dissolvido em 25 graus Celsius. Então, quando você faz o tracejado, ó, o ponto vai bater bem aqui. Aí você faz o tracejadozinho, ó, vamos supor que seja, sei lá, 43. Então, você conseguiria dissolver 43 em 25 graus Celsius. Porém, você dissolveu só 15. Então, por isso que é insaturada. Agora, se uma solução, por exemplo, você colocou... Vou colocar ela aqui. Opa. Vou colocar aqui. Deixa eu apagar aqui para não ficar muito. Digamos que você colocou
essa quantidade aqui, ó. Tá aqui o ponto. Aí você vai saber a temperatura. A temperatura é 10, ó. E foi colocado 40. Vou chamar ela de C. Essa solução C aqui, ela vai ser... Qual a classificação dela? Super saturada. Por quê, professora, que é super saturada? Aí você vai e olha para a temperatura, 10 graus Celsius. Qual é o máximo que eu conseguiria dissolver? Tem que bater na curva, certo, pessoal? O máximo, o que vai me dizer qual é o ponto de solubilidade que eu tinha que dissolver, é sempre o pontinho que bater na curva, certo? Todos os pontos que estiverem aqui nessa curva indicam o coeficiente de solubilidade. Se eu ultrapassar a curva, eu vou ter uma solução super saturada. Se eu não ultrapassar, ou seja, se eu ficar abaixo, eu vou ter insaturada. E se eu ficar exatamente na curva, eu vou ter uma solução saturada. E agora, deu para clarear um pouco mais sobre as curvas? Ficou alguma dúvida ainda, pessoal, com relação a isso que eu acabei de falar? Se ficou, pode dizer que a gente vai tentando esclarecer até. E aqui nesse gráfico, a gente vê que tem essa substância aqui, principalmente, ó, ela tem um comportamento diferente. Por quê? Eu estou aumentando a temperatura, ó, está aumentando, 20, 40, 60, só que o coeficiente dela está o quê? Diminuindo, ó. Em 0 graus Celsius, era possível dissolver 20 gramas dessa substância. Só que aí, conforme a temperatura vai aumentando, deixa eu colocar aqui, ó. Aqui em 20, ó, já diminuiu, já não vai ser mais 20. Quando você fizer o tracejadozinho, você vai encontrar um valor abaixo de 20. Vai diminuindo, ó, 40, 60, 80. Vai chegar um tempo que ela vai ficar constante. Nem vai conseguir mais diminuir, né, e nem vai aumentar. Então, depende da substância, certo? É claro, a questão ela vai lhe fornecer um gráfico ou uma tabela. Se for uma tabela, vai vir esses valores aqui, certo? Esses valores que estão aqui e esses valores de temperatura, como exatamente está nessa tabela aqui, ó. Esse gráfico todo aqui que vocês estão vendo é essa tabela, certo? Em 0 graus Celsius, aqui, ó, 0 graus Celsius, foi colocado quanto de soluto? O ponto está aqui. No caso dá 13,3. 10 graus Celsius, 20,9. Então, todas essas informações, ó, estão aqui na tabela. Então, a questão ela pode lhe fornecer uma tabela ou um gráfico, certo? Professora, qual que vem mais? Vem geralmente gráficos, certo? Mas isso não quer dizer que sempre vai vir gráficos. Pode vir tabela, tem questões que trazem a tabela, certo? E só para finalizar essa parte de questão de solubilidade, né, eu trouxe aqui. Qualquer dúvida podem ir perguntando, certo? Eu trouxe aqui, né, o sal, como vocês puderam ver. Deixa eu colocar mais um pouquinho aqui. O sal, vocês já devem ter feito muito isso em casa para cozinhar um arroz, um macarrão, né? Geralmente a gente coloca logo o sal. E por que que é aconselhável você colocar logo o sal na água, né, antes dela ferver? Porque você vai aumentar ali o ponto de fusão da água, ou seja, ela vai ter uma temperatura maior para ela entrar no seu ponto de ebulição, não vai ser mais 100 graus Celsius, mas quando ela entrar, vai ter uma temperatura muito maior. Então, você vai conseguir cozinhar muito mais rápido, certo? Então, aqui eu consigo dissolver facilmente o sal na água. Então, ele é muito solúvel, certo? A gente diz que uma substância ela é solúvel na outra quando ela consegue se dissolver, ou seja, se misturar. Agora, se eu colocar muito, muito sal, vai chegar ao limite, ou seja, eu vou passar do coeficiente de solubilidade. E aí eu não vou mais conseguir dissolver. Aquele restante que ultrapassou vai ficar no fundo. Trouxe aqui uma outra substância, certo? Não sei se dá para ver a coloração aí. É vermelha. Que substância é essa? Alguém chutaria? Coloral? Isso. Corante. Vou colocar agora aqui na água.
Deixa eu tirar esse efeito aqui, porque aí vai dar para vocês visualizarem melhor. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, ó. Várias partículazinhas, ó, do corante aqui se mexendo. Não estou conseguindo dissolver completamente. Pouca solubilidade. Então, por exemplo, o corante, quando você compara com o sal, ele tem uma baixa solubilidade na água. Claro, nessa temperatura aqui. Agora, se você colocar água para ferver, você vai conseguir dissolver ele um pouco mais rápido e vai ter uma quantidade a mais dissolvida. Certo? Mas isso também não quer dizer que ele vai se solubilizar completamente. Então, sempre vai ter questões que podem trazer, né, essa questão da comparação da solubilidade, e aí ela vai trazer valores dos coeficientes de solubilidade, como numa tabela ou num gráfico, e perguntar, né, qual é o mais solúvel na água. E aí, por exemplo, se vier o do corante, com um valor de solubilidade na mesma quantidade de água, vamos supor, em 100 gramas de água, o corante, sei lá, eu consigo dissolver 3 gramas, e o sal, na mesma quantidade de água, na mesma temperatura, eu consigo dissolver 15 gramas, uma solubilidade muito maior, certo? Claro que são valores hipotéticos. Isso, a mesma coisa ocorre com o açúcar. O açúcar a gente consegue dissolver facilmente na água, facilmente. Claro que também se eu colocar 1 quilo de açúcar em pouca quantidade de água, né, vou ultrapassar bastante o coeficiente de solubilidade. Mas o açúcar também, a gente consegue dissolver, ele tem é um soluto que tem uma boa solubilidade na água. Quer dizer que em toda substância, o açúcar, o sal vai ter essa solubilidade? Não, certo? Eu estou falando aqui da água. Se for no querosene, no álcool, em outras substâncias, vai ter um comportamento diferente, certo? Um valor de solubilidade diferente. Pessoal, posso prosseguir com o conteúdo? Vamos ver agora uma parte que a gente não viu ainda. Tudo isso foi só revisão. Qualquer dúvida, vocês podem falar ou deixar aí no chat. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Não, por enquanto não, então vamos lá. Essa questão a gente resolveu. Depois só é você basear. Cadê o coeficiente de solubilidade? É 56. Então, você vai vendo essas quantidades. Se for uma quantidade a menos, é insaturada. Se for uma quantidade a mais, é supersaturada. E a quantidade exata é uma solução saturada. A gente fez também essa questão, que segue tudo isso que eu acabei de falar, certa interpretação de gráficos. Por exemplo, aqui a gente está vendo que o cloreto de sódio, né, foi colocado nesse gráfico como se ele não variasse. Está aumentando a temperatura, está aumentando aqui, 30, 40, 50, 60, porém, a solubilidade dele não está variando. É como se ele não acontecesse, né, não mudasse o valor da solubilidade dele. Já desse outro aqui, ó, está aumentando, e desse aqui está diminuindo. Então, fique sempre observando todas as substâncias, né, os comportamentos que elas têm ali perante a temperatura e a quantidade de soluto. A gente vai entrar agora na parte do conteúdo. Perguntas no bate-papo. A gente vai entrar agora na parte do conteúdo que é crucial, certo? É a parte que é mais cobrada no Enem, é sobre concentração de soluções. Isso, o sal, ele tem uma polaridade maior, até mais do que o açúcar, certo? Mas isso quer dizer que o açúcar também tem uma polaridade, né? É polar, e aí por isso ela consegue se dissolver na água. Exatamente. Tudo a ver com polaridade. Então, vamos lá. Com certeza, todo mundo já usou esses termos aqui. Ou café forte, ou mamãe, hoje você fez um café Ave Maria, fraco. Chama até de, né, chá preto, um café fraco. Ou um suco mais doce ou menos doce. Ave Maria, tem suco, tem gente que gosta de fazer quase uma garapa, né? Coloca muito açúcar. Então, tudo isso, né, esses termos que a gente utiliza de fraco,
forte, doce ou menos doce ou mais doce, tem tudo a ver com concentração das soluções, certo? A gente vai já ver bem direitinho o que é concentração, o que é que significa. Por exemplo, nos rótulos das garrafas de água mineral, seja ela com gás ou não, vai vir a quantidade, né, a concentração dos sais que estão ali dissolvidos. Vai ter as informações de uma tabelinha, e lá você consegue ver a quantidade de sal dos sais, né? Não é só um sal, são vários sais. Alguns íons que estão dissolvidos naquela quantidade de água. Nos refrigerantes, né, em bebidas, enfim. Muitas coisas que a gente consome vem informando, certo? É para vir informando, é obrigatório, informando a concentração de certas substâncias naquela solução. Em outras coisas que a gente, por exemplo, bafômetro, né? Ali é calculada a concentração de álcool que tem no sangue do indivíduo. Então, ele assopra lá, acontece uma reação química e, através do aparelho, é calculada a concentração de álcool que tem ali. Para tantos ml de sangue é permitido tanta concentração de álcool, certo? Outros locais, né? Outras coisas do dia a dia que a gente pode encontrar com informações sobre concentração das soluções. Por exemplo, o teor de cálcio no sangue, né? Quando a gente faz um exame de sangue. Não sei se vocês já pararam para ler, para entender como é um exame, né? Um hemograma, por exemplo. Não é difícil de interpretar. Lá está informando o valor máximo que é para dar, por exemplo, da glicose, né? Geralmente, alguns usam o limite como 99 e outros como 100, certo? 100 miligramas por decilitro. Se você ultrapassar esse valor, ou seja, você tem uma concentração de glicose, né, de açúcar a mais no seu sangue. E aí, se for um valor a menos, né, um valor menor que 75, você vai ter, né, a quantidade menor de glicose no seu sangue. As bebidas alcoólicas, né, todas elas vêm informando a quantidade de álcool que tem. Por exemplo, as cervejas, elas variam entre 4% a 9% de álcool. Então, quer dizer que se ela tem 100 ml, vamos supor, um copinho de 100 ml de uma cerveja que tenha 9% de álcool, então 9 ml daqueles 100 ml vai ser só de álcool. E o resto, né, outros componentes. Deixa eu ver mais aqui. Enfim, existem muitas coisas que a gente utiliza a concentração. Ela é de extrema importância. Nos medicamentos, por exemplo, quando a gente vai comprar, eu quero o medicamento tal de 500 miligramas. Ali é a concentração, a quantidade que tem de uma certa substância, né, para uma certa quantidade de solvente. Então, a concentração ela é de extrema importância. Mas, professor, o que é de fato concentração? Concentração é a relação da quantidade de soluto que existe numa quantidade padrão de solução. Então, é medido, certo? É calculado, tem várias fórmulas, isso vai depender de cada solução que você tem, certo? Se você quer medir a solução de sal, né? Você tem uma solução de sal e água, você quer medir a concentração de sal que tem ali, então você vai usar uma fórmula. Se você quiser medir, por exemplo, deixa eu ver aqui, o teor de flu que tem na pasta ou de outros componentes, já vai ser outra concentração. E aí a gente vai ver, né, as principais concentrações que são essas, certo? Vamos ver essa daqui, a concentração comum, a molaridade e o título, tanto em massa como em volume. E vamos ver também a famosa concentração em ppm. Dúvidas até agora? Não, né? Da Então minha vamos... Pronto, qualquer coisa, abra o microfone. E aí, essa concentração, certo? Todas essas concentrações, elas vão me dizer a quantidade de soluto que eu tenho em certa quantidade da solução. Então, isso é o básico que você já tem que entender, certo? Da concentração. E aí, essas quantidades, elas podem ser em massa, certo? A gente vai trabalhar com valores em massa. Então, é importante e é de extrema necessidade vocês irem para a prova do Enem
sabendo fazer conversão de unidades. Transformar gramas em quilo, quilo em gramas, miligramas, certo? Volume, transformar litros em ml e vice-versa. Então, é muito importante vocês irem, né, resolver uma questão, a prova do Enem, sabendo disso daí, certo? É o básico do básico. Se você tem dificuldade, então procure, né, praticar exercícios. Eu acho que Pedro já trabalhou com vocês a questão da conversão de unidades, acho que deve ter sido nas primeiras aulas. A gente já viu também aqui, né, em alguns conteúdos, por exemplo, na parte de estequiometria, né, a gente fez algumas conversões. Então, é importante vocês saberem, certo? É de extrema importância para um conteúdo como esse de soluções. Então, vamos ver cada uma dessas soluções de forma mais detalhada, certo? E antes da gente ver, vou só fazer aqui uma observação. Nas fórmulas, geralmente não vem com o nome soluto e solução, certo? Por exemplo, essa fórmula aqui, concentração comum, geralmente ela vem assim, ó, M1 sobre V, certo? E aí, o que a gente tem que entender, o que é esse 1 aqui? Esse 1 vai me indicar que ele se refere à quantidade do soluto, certo? Então, em qualquer uma dessas fórmulas, se você se deparar com o número 1, se refere ao soluto. Então, esse valor aqui de massa, você sempre vai colocar o valor da massa do soluto, certo? Não é massa do solvente, não é massa da solução, é só do soluto. Quando vier o índice 2, o número 2 embaixo, por exemplo, essa fórmula aqui, eu posso reescrever ela assim, ó. M1 sobre M1 mais M2. Por quê, professora? Lembram que eu falei que uma solução ela é formada pelo soluto e pelo solvente? Então, se você tem aqui, ó, massa do... Opa, aqui é V, certo? Volume, desculpe. Se você tem volume do soluto e aqui tem o solvente, você vai ter a solução. Então, o soluto a gente representa pelo número 1 e o solvente pelo número 2. E a solução, professora? A solução não tem índice, certo? Quando não vier nada, nenhum número, se não vier o 1 e nem o 2, quer dizer que se refere à solução, ou seja, ao conjunto soluto mais solvente. Por exemplo, aqui do título. Deixa eu transcrever essa fórmula aqui de outra maneira. Ó. O título. Você pode representar pela letra T, certo? Ou usar essa simbologia aqui. A mesma coisa, certo? Dá certo também. Título em volume. Aqui tem, ó, volume do soluto. Então, vai ficar V1, porque o soluto a gente representa por 1, dividido pelo volume da solução. Ou seja, somente por V. Por quê? Aqui a solução não tem índice, certo? Isso daqui na prática vocês vão entendendo melhor, mas de início, aprendam, certo? O 1 é para soluto, o 2 para solvente. E nenhum, quando não tiver nenhum índice, é a solução. Então, vamos estudar agora a primeira concentração, né? A chamada concentração comum, ou também chamada de concentração em massa. E aí, essa concentração comum, né, ou concentração em massa, geralmente a gente chama mais de concentração comum, certo? Por isso que ela tem esse símbolo aqui, o C, que vem de comum, certo? É a quantidade em gramas de soluto que existe em 1 litro de solução, certo? Então, você vai ter aí gramas por litro. E qual é a fórmula, professora? A gente viu, né, aqui são as principais fórmulas, a gente vai ver cada uma delas detalhada. A fórmula da concentração comum é essa, ó. Massa do soluto, qual é a unidade? Opa, em gramas, certo? E o volume da solução, que é dado em litro, certo? Como tem aqui, ó, gramas e litro. Professora, se eu quiser reescrever essa fórmula assim, pode ser? Pode ser, certo?
Por quê? Quando você tem somente o V, quer dizer que você tem a solução, ou seja, você tem ali soluto e volume do solvente. Então, tanto faz você escrever somente um V ou um V1 mais V2, vai dar no mesmo, certo? Tem questões que é necessário você fazer essa representação, mas a maioria delas não precisa, certo? Você usa somente o volume da solução, que é exatamente o volume que geralmente já é dado. Então, essa é a fórmula, certo, da concentração comum. Concentração comum é igual à massa do soluto dividido pela massa da solução. E a unidade dela é gramas por litro. Vamos responder aqui uma questãozinha que caiu no Enem de 2012, certo? É uma questão bem básica, bem simples, porém, ela tem um detalhezinho que faz com que você ganhe mais tempo, né? Você responda ela de forma mais rápida. E como seria? Lembrando, essa questão aqui é sobre concentração comum, certo? Essa concentração que eu acabei de explicar para vocês. A gente vai usar essa fórmula aqui. A questão, ela dá um quadro, né, sobre que tem aqui algumas bebidas, fornece o volume, e aí prestem atenção na unidade, ó. E fornece aqui a quantidade média da cafeína, ou seja, do soluto. Então, você tem que se ligar, ó, que aqui é o volume da solução. Professora, por que não o volume do soluto? Se fosse do soluto, seria especificado aqui, certo? Quando a questão trouxer somente assim, volume, geralmente ela diz o volume da solução, é porque ali é o volume geral, certo? O volume da solução. É o somatório do volume do soluto com o volume do solvente. Então, aqui você vai ter o V. E aqui nós temos a quantidade do soluto, certo? Que no caso é a cafeína. A unidade aqui está em miligramas. E aí, o que é que a gente tem que lembrar, né? Da fórmula, obviamente. Para você responder essa questão, você tem que saber da fórmula de concentração comum, que é concentração comum é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Lembrando, essa fórmula a gente representa assim também. M1 sobre V, volume do soluto pelo volume da solução. E aí, o que é que você tem que prestar atenção? Nas unidades. Professora, você falou no slide anterior que a unidade para concentração comum é em gramas por litro. Exatamente. Então, você vai trabalhar, né, quando for calcular, a concentração comum, você tem que trabalhar com gramas por litro. Só que essa questão aqui, ela tem um diferencial. Por quê? Ela traz aqui, ó, o volume em ml e a massa em miligramas. Ou seja, não traz em nenhuma dessas duas unidades. Só que traz em unidades que são, digamos assim, proporcionais a essas aqui. Como assim proporcionais, professora? Se você tem um valor, deixa eu colocar aqui, miligramas por ml. Se você tem um determinado valor em gramas e dividir por um determinado valor em litro, você vai ter um valor X. Se você tiver um valor, né, esse mesmo valor, na mesma proporção que está aqui em gramas, se você tiver ele em miligramas, e esse volume que você tem aqui, se você tiver em ml, você vai obter o mesmo resultado. Professora, não entendi, foi nada. Prestem atenção aqui, ó. Para você resolver uma questão como essa, né, você lembrando disso daqui, o que é que você tinha que fazer inicialmente? Converter todo o volume, ó, que está em ml, você tem que converter para litros. E a massa que está em miligramas, vou colocar aqui litro, e a massa que está em miligramas, converter para grama. Isso demandaria um pouquinho de tempo, né? Se você já tem um macetezinho, por exemplo, se eu sei que para converter ml em litros é só dividir por 1000, ou seja, eu posso mover a vírgula aqui 3 casas decimais. Então, rapidamente você consegue, ó, converter aqui em litros. É só ir andando as 3 casas decimais. Nesse caso aqui vai ficar 0,180, aqui vai ficar 0,250, aqui 0,060.
Se você não tem essa prática, você iria fazer toda a divisão. 80 dividido para 1.000, 50 dividido para 1.000. Então, você iria, né, perder um pouquinho de tempo aí. Nesse caso das gramas também, né? Para você converter gramas em miligramas em gramas, você dividiria por 1.000 também. Então, você colocaria, por exemplo, 0 aqui, faria essas conversões, e aí você teria as unidades em gramas. E aí você iria fazer a divisão, né? A fórmula, né, massa do soluto pelo volume da solução. Então, você vai ter aqui concentração, por exemplo, essa primeira aqui, ó, do café expresso. Você vai ter aí a massa do soluto. Qual é a massa do soluto? 0,120. 0,120. Dividido por 0,080. Se você montar a fórmula com esses valores que estão na tabela sem a conversão, ela ficaria assim, ó. Deixa eu apagar aqui para não... Se você for montar com os valores que estão na tabela, ficaria assim, ó. A massa é 120 dividido por 80. Professora, tá valores diferentes aí. Tá, estão valores diferentes porque aqui está convertido, né, em gramas e aqui está em litro. Aqui está em ml e aqui em miligramas. Só que eles estão numa mesma proporção, ou seja, o mesmo valor que der aqui, ó, nessa divisão, vai ser o mesmo valor encontrado para essa divisão também. Então, quando você dividir 120 por 80, você vai chegar em 1,5. Nesse caso aqui, está em miligramas por ml. Se você for dividir 0,120 por 0,080... Opa, cadê o lápis? Ixi. Você vai chegar também em 0,15. Ou 0,15, em 1,5. Só que aqui vai estar em gramas por litro. Resumindo, para essa questão aqui em especial, certo? Como está na mesma proporção, não precisaria você estar fazendo essa conversão de litros, né, de ml para litros e de miligramas para gramas. Bastaria você dividir, certo? Fazer a divisão direta, 120 por 80, 35 por 50 e assim por diante. Se você fizer isso, vai chegar nos mesmos valores, mesmo você fazendo as conversões, certo? Porém, prestem atenção, lembre-se que estão na mesma proporção, certo? Deixa eu apagar aqui. Agora, digamos que esse valor aqui da massa viesse em quilo e esse volume em ml, né, normalmente. Agora aqui sim, se você não fizer a conversão, vai dar errado, certo? Porque vai ter proporções diferentes. Quando você vai comparar aqui ml ou quilograma por ml e comparar com gramas por litros, vai ter proporções diferentes, certo? Não vai ter o mesmo valor quando você fizer a divisão, convertendo ou não, certo? Vocês podem estar achando confuso, mas não é uma questão confusa, né? Resumindo o que eu quero dizer. Nessa questão aqui, você poderia fazer a conversão para litros e aqui para gramas, e fazer a divisão, né, aplicar na fórmula normalmente. Ou não, certo? Ou você poderia fazer a divisão direto. No caso aí, miligramas por ml, porque está na mesma proporção, certo? De gramas para litro. Por isso que vai dar os mesmos valores. Vocês podem fazer, né, praticar aí em casa, fazer a conversão e depois fazer a divisão, né? Aplicar nessa fórmula aqui. E depois, né, vocês vão comparar com esses valores que eu vou apresentar aqui. Vocês vão ver que vai dar o mesmo. Então, para o café expresso, ó, o valor foi 1,5. Como é que eu faço para o outro, né? O café filtrado. Vou chamar aqui bebida 2. Vou aplicar na fórmula também. Gramas, né, dividido pelo volume da solução. No caso aqui, as gramas, ó, deixa eu apagar aqui. Aqui foi o que eu converti.
Então, você pega aqui, ó, 35 gramas e divide por 50. Vai chegar em 0,7. Faz a mesma coisa para todas as outras bebidas. 45 dividido por 180, 80 dividido por 250 e 25 dividido por 60, certo? Porque é a massa do soluto pelo volume da solução. Feito isso, você chegou, né, nos valores de concentração de todas as soluções. E a questão quer saber, né, dessas bebidas aqui, qual é a que tem o menor teor? Quando fala teor, associem a concentração, certo? Concentração. Quando alguém diz, essa bebida aqui tem um teor muito alto de álcool, quer dizer que ela tem uma concentração muito alta de álcool, certo? Então, teor quer dizer concentração. Quer saber qual é que vai ter a menor concentração de cafeína? Ou seja, aquela que tem a menor quantidade de cafeína, ou seja, do soluto, pelo volume da solução. E aí você olha nos cálculos que você fez, qual que apresentou o menor valor? Qual que seria a alternativa correta aqui? Deixa eu dar uma olhadinha no chat, como é que está. Raíssa disse que acha que é a A. Quem mais? Roberta acha que é a C. Ionara acha que é a B. Raíssa mudou para B. Lenara B. Então, vamos ver aqui, ó. Os maiores valores aqui, né, vamos tirar primeiro o que tem esse daqui, ó, que é 1,5, que é o maior. No caso, o café expresso. Então, você já elimina. Ah, não pode ser, porque tem um maior valor. E a questão está querendo o menor valor, ou seja, o menor valor de concentração. Vamos comparar agora todos esses números, ó, que tem 0, que nós temos 0,42, 0,32, 0,25 e 0,7. E aí você pode estar, né, com uma duvidazinha com relação a qual é o menor número desses aí. Aí você vai olhar, certo? Para a primeira casa depois da vírgula. Você tem aqui um 4, você tem aqui um 3, você tem aqui um 2 e você tem aqui um 7, certo? Qual desses aqui é o menor? É o 2, concorda? 0, vai ter um 2, depois o 5. Esse aqui é um 0, tem um 7. Aqui é como se tivesse 0, certo? Não vai interferir. Aqui tem um 3 e aqui tem um 4. Então, o menor valor seria o do chá preto. Professora, mas por quê? Ele é 0,25 e esse aqui é 0,7. Não era para ser esse o menor, não? Não, porque o 0,25 é um menor valor do que 0,7, certo? Você vai ter que comparar, como eu falei agora há pouco, né? Você vai pegar a primeira casa depois da vírgula e ver qual delas é maior. No caso aqui, o 7 é maior que o 2. Então, você, de cara, vai ter aqui um número menor, certo? Não importa o valor que venha depois. Não importa se vier essa aqui, ó, 5, 6. Enfim, você vai olhar para esse número aqui, certo? Se ele for menor, nesse caso aqui, aí para essa questão aqui, né, o chá preto vai ter uma menor concentração de soluto. Então, a alternativa correta é a letra C. Deixa eu ver aqui como é que está aqui. Boa parte de vocês, né, foram na B, que é justamente no café filtrado, né? É uma questão que vem com... Não é uma pegadinha, mas se você tem dificuldades de saber qual é o menor e o maior valor, números decimais, ela ia te enganar direitinho, né? Ia não, né? Enganou direitinho. Então, a dica é essa. Pegue a primeira casa que vem depois da vírgula. Se você não sabe qual é,
Vamos supor, eu tenho aqui essa listagem. Gente, estou já quase terminando a aula, certo? O professor Pedro vai já ministrar. Tenho aqui esses valores, ó, 0,84, 0,9, 0,35. Qual é o menor valor aqui, pessoal? A, B ou C? Que é um zero, certo? 0,84, B, 0,9 ou C, 0,35? O menor. 0,35. 0,35. Exatamente. Algumas pessoas poderiam ir no 0,9. Ah, professor, o 9 é menor que o 35. Só que aí você lembre-se que tem que ver a primeira casa depois da vírgula. Qual é a menor aqui? No caso, o 3 é menor. Então, esse valor aqui é o menor, certo? Pessoal, então, essa foi a primeira concentração que a gente estudou, certo? Concentração comum. Deem uma olhadinha, se vocês tiverem em casa livro didático, quem for da segunda série, certo? Procurem assistir também videoaulas na internet, procurem resolver questões. Eu já disponibilizei a lista, tem a apostila, né, que tem um conteúdo e lá no final tem a lista. Então, tentem resolver questões. A gente só consegue firmar, né, fixar mais o conteúdo depois que a gente pratica. Se você só estuda aqui nas aulas, nesses momentos online, mas depois não escreve nada, né, não pratica, vai ficar bem mais complicado. Você não vai conseguir atingir o nível, né, máximo de aprendizado. Ficou alguma dúvida, pessoal, com relação à concentração comum? Nenhuma? Sem dúvidas. Esse povo é muito inteligente, vai só ser notão no Enem. Oh, meu Deus, que Deus escute você. Vai. Agora sim, Deus faz a parte dele, né? Abençoando, dando as condições para vocês estudarem. Claro, para quem acredita nele, né? Eu acredito muito. Mas vocês também têm que fazer a parte de vocês, certo? Tem gente que diz, ah, meu Deus, eu queria ganhar na Mega Sena, Senhor, me ajude, mas nunca joga na Mega Sena, criatura. Como é que ela vai ganhar na Mega Sena sem jogar? Então, faça a sua parte, né? Que Deus já está fazendo a dele, ele sempre está fazendo. Nenhuma dúvida, pessoal? Então, pronto, próxima semana, né, se Deus quiser, continuaremos esse conteúdo e aí vamos ver as outras concentrações. Vamos ver molaridade, as mais cobradas, certo, pessoal? Para vocês já